Trilho do discipulado. Conhecendo a salvação em Cristo. Lição 4. O incomparável Cristo. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Gálatas 4, de 4 a 5. Aonde vamos? Refletir sobre quem é Jesus e o que ele fez em favor dos seres humanos pecadores. Largada. O estudo anterior deste trilho do discipulado tratou sobre a criação e a queda do ser humano. Segundo foi apresentado, a humanidade existe para glorificar a Deus, o seu Criador. Contudo, por causa do pecado, ela se afastou deste propósito e teve a imagem de Deus distorcida. O pecado afetou seu relacionamento com Deus, Gênesis 3:8, com o próximo, Gênesis 3, de 12 a 13 e 16, e com as coisas criadas, Gênesis 3:17. Contudo, o Pai providenciou uma maneira para que as coisas voltassem a ser como antes. Esta restauração passa pela obra de Cristo em nosso favor, conforme veremos neste estudo. A pessoa de Cristo. De acordo com o texto de Gálatas 4:5, Jesus veio para nos resgatar. A palavra pode ser aplicada a resgatar alguém que está em um cativeiro. Mas quem é Jesus? Primeiro, é importante afirmar que a Bíblia Sagrada mostra de modo claro que Jesus é Deus. Tomé reconheceu a divindade de Jesus. João 20:28. Paulo o chamou de Deus bendito. Romanos 9:5. De grande Deus e Salvador. Tito 2:13. Pedro, de igual forma, aplicou o título Deus e Salvador a Jesus. 2 Pedro 1:1. É por esta razão que, no Novo Testamento, há incentivos para que ele seja adorado. Hebreus 1:6, Filipenses 2, de 10 a 11. Além de ser Deus, o Novo Testamento diz que Jesus nasceu de uma mulher. Gálatas 4:4. Ele foi concebido sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Por isso, não foi atingido pela contaminação do pecado. Mateus 1:18. Ele veio ao mundo em missão de resgate e tornou-se como um de nós. Jesus identificou-se com os seres humanos. João 1:14. Por isso, ele é o perfeito mediador, a pessoa correta para reconciliar o homem com Deus. 1 Timóteo 2:5. Aquele que pode restaurar o ser humano do seu cativeiro. Tempo para reflexão. Quem é Jesus de acordo com a Escritura? Quem é Jesus para você? Conseguiria defini-lo em uma palavra? A obra de Cristo, sua humilhação. O texto base deste estudo afirma que Deus enviou Jesus para resgatar-nos. Ele veio em missão, resolver o problema do pecado. Com a queda, este mundo tornou-se um território usurpado por Satanás. Isso não significa dizer que ele seja senhor do universo, porém, domina aqueles que ainda permanecem em rebelião contra Deus. Jesus era o único que poderia recuperar o que se perdeu e colocar as coisas em seus devidos lugares, resolvendo o problema do mundo. E ele fez isso. A execução do plano eterno de Deus, Atos 2:23, começou com a encarnação. E por que ele se encarnou? Para nos salvar. Gálatas 4:4, 1 Timóteo 1:15, Romanos 5:15, Lucas 19:10. A nossa restauração só foi possível porque Cristo morreu por nós. Ele nos comprou por meio do seu precioso sangue. 1 Pedro 1:19. A cruz é o evento central do Novo Testamento. A morte de Cristo é a revelação suprema do amor de Deus. Romanos 5:8 e 11. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. 2 Coríntios 5:19. A morte de Cristo foi sacrificial. Ele decidiu se oferecer por nós.
Efésios 5:2. Substitutiva, ele morreu em nosso lugar. Romanos 6:23, 2 Coríntios 5, do 14 ao 15. E propiciatória, isto é, ela apazigua a ira de Deus e nos livra dela. Romanos 3:25. Era a única maneira de sermos reconciliados com Deus e libertos do cativeiro de Satanás. Romanos 5, do 8 ao 10, Colossenses 1, do 13 ao 14 e Hebreus 2, do 14 ao 15. Tempo para reflexão. A morte de Cristo era mesmo necessária? Você acha que haveria outra maneira de sermos salvos se Deus não tivesse decidido agir em nosso favor? A obra de Cristo, sua exaltação. A obra de Jesus em favor dos seres humanos não terminou com sua morte. O Novo Testamento é claro ao dizer que ele ressuscitou. Atos 2, do 23 ao 24, 3, 15, 4, 10, 5, 30. Romanos 8, 11. Nós cremos que ele está vivo. Nossa pregação não é vã. 1 Coríntios 15, 14. Um ponto final foi colocado no sistema que imperava na humanidade, isto é, o sistema da morte. Todos nascem, crescem e morrem. Jesus quebrou este ciclo. Ele venceu a morte e está vivo para todo sempre. 1 Coríntios 15, do 54 ao 57. A ressurreição é prova da divindade de Jesus. Romanos 1, 4. Revela a vitória dele sobre a morte. 2 Timóteo 1, 10. Proclama a eficácia da sua obra salvadora e nos dá a certeza da justificação. Romanos 4, 25. Depois de ressuscitar, Jesus voltou para o céu. Atos 1, de 1 a 2, 9 e 11 e Efésios 1, 20. E prometeu que viria uma segunda vez a esta terra para renovar a criação. Romanos 8, do 19 ao 22. Consumar nossa salvação. Hebreus 9, 28. Julgar a todos. 2 Timóteo 4, 1. Devolver o reino a seu Pai. 1 Coríntios 15, do 23 ao 24. Aguardemos com expectativa este dia. Tempo para reflexão. Qual foi a última vez que você conversou com alguém sobre a segunda vinda de Cristo? Acredita mesmo que este evento ocorrerá e que Jesus trará ordem definitiva a todo o caos causado pelo pecado? Chegada. Finalizamos este estudo fazendo coro com Paulo, que Cristo, que é Deus e que governa. Chegada. Finalizamos este estudo fazendo coro com Paulo, que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. Romanos 9, 5. Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Louvemos ao seu glorioso nome, todos os dias da nossa vida, por quem ele é e pelo que ele fez por nós na cruz.